Eu acho muito bonito esse texto, porque quando a gente lê ele e a gente vai percebendo dessas, não apenas as suas nuances, mas a sua prática, a gente percebe a ligação forte que esse texto tem com a gente aqui hoje. E quando eu digo aqui hoje, eu digo realmente aqui hoje, no dia 28 de dezembro de 2025, um dos últimos dias aí desse ano, porque é engraçado, porque um texto tão antigo, a gente não percebe o quanto ele faz, quanto ele tem a relação com a gente aqui hoje, porque ele revela, porque ele mostra, porque ele demonstra um Deus interessado e atuante em presentear o mundo inteiro. E quando inclusive a gente pensa nesse tema, quando a gente pensa nessa frase, um Deus interessado em presentear o mundo inteiro, talvez o primeiro versículo que vem à nossa mente seja, para você que frequenta a igreja há algum tempo, João 3,16. Talvez um dos textos mais famosos da Bíblia, mesmo que você que nunca viu ou entrou numa igreja, talvez já tenha ouvido falar desse versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que o eco aqui e o coro aqui é forte, porque é um versículo muito conhecido, muito famoso, porque ele de fato anuncia Jesus Cristo mais uma vez como o Salvador, a necessidade da gente crer e o interesse de Deus para que a sua palavra chegue no mundo inteiro. E esse texto aqui fala de uma mudança muito, muito, muito especial na igreja, uma nuance muito especial na igreja, que, repito, tem a ver com a gente hoje. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia na sua vida, mas, como eu falei aqui, a gente está lendo aqui o texto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um texto que vem depois dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são aqueles textos da Bíblia que falam a respeito da vinda de Jesus Cristo aqui, narra os seus ditos, os seus milagres, seu nascimento, Natal, a sua crucificação, Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo depois é o livro de Atos que vai falar dessa continuidade da igreja, ou seja, o que acontece depois que Jesus Cristo morre, ressuscita, e logo no início de Atos ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, a igreja permanece, e o livro de Atos vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E fala aqui nesse texto, essa virada aqui de Atos 13, não começa aqui, mas essa virada aqui é importante, de uma igreja numa cidade chamada Antioquia. Antioquia, naquela época, era uma cidade na Síria, hoje ali, já mais perto da atual Turquia. E essa igreja, um pouco diferente da vocação de uma outra igreja, a igreja de Jerusalém, a gente não está falando aqui de denominação, a gente está falando de localização. Ela tem uma vocação muito diferente e muito clara, até mesmo pela sua constituição. Uma igreja que está vocacionada para ir, sair. Muitos chamam essa igreja, e é verdade isso, de uma igreja em movimento, uma igreja inquieta, uma igreja ali que tinha essa vontade o tempo inteiro de presentear o mundo com a salvação em Jesus Cristo. Essa era a característica mais marcante daquela igreja, que nasce aqui pouco antes, mas está presente aqui nesse texto, a igreja de Antioquia, inquieta, desejosa de ir, de se movimentar, para que o mundo inteiro soubesse quem era Jesus. E uma igreja disposta a fazer um sacrifício muito bacana, que às vezes também na leitura muito rápida do texto, às vezes a gente não percebe. Quem que está indo embora nesse momento? Hendrickson coloca esse sacrifício, um comentarista, dessa maneira: agora o Espírito Santo chama a igreja a separar Paulo e Barnabé para uma tarefa específica, proclamar as boas novas ao mundo. Muito bacana. Só que você imagina quem era Paulo e Barnabé para aquela igreja. Você imagina você ter Paulo e Barnabé como mestres na sua própria igreja, ensinando ali o evangelho, pregando a palavra de Deus, sendo bênção ali, mas de repente, pelo coração missionário de Deus em primeiro lugar, porque eles foram impelidos pelo Espírito Santo, eles olham para o mundo, eles olham para o campo, eles olham para tantos lugares que precisam ser alcançados, e ele envia
talvez as duas figuras mais conhecidas, ou uma das duas figuras mais conhecidas no livro de Atos. Paulo, com certeza, e Barnabé também, essa figura tão importante ali. E você imagina que fosse, como isso devia soar no coração, talvez até eles estivessem chateados com o Espírito Santo. Já vai falar em que momento estava acontecendo, mas estavam jejuando e estavam orando, e de repente o Espírito Santo fala com eles: me separa Paulo e Barnabé para a obra pela qual eles estão sendo chamados. Não sei se houve essa inquietação, a gente não sabe exatamente como eles reagiram naquele momento, mas entendendo que a gente sabe essa vocação missionária que a igreja de Antioquia tinha, certamente, depois de um tempo, a alegria que eles tenham de mandar esses dois homens para que o mundo inteiro soubesse quem era o Salvador do mundo. E isso é lindo e ao mesmo tempo extremamente desafiador. E digo que é extremamente desafiador porque parece, quando a gente fala de missões, que falta algo dentro da gente, quando a gente fala do ímpeto sobre esse assunto, que a gente muitas vezes é capaz de focar somente na nossa própria interioridade, na nossa própria vocação como igreja local, e a gente esquece aqui, esse texto deixa isso muito claro, do que Deus enviou essa igreja de Antioquia e todas as igrejas no mundo inteiro a fazer, que é presentear o mundo com o evangelho de Jesus. É difícil, é complicado, mas naquele momento a igreja de Antioquia, ela foi relembrada dessa vocação, de que por mais que Paulo e Barnabé fossem pessoas importantes ali, a missão do Senhor, ela estava acima de todas as coisas, e não era apenas a edificação daquela igreja que estava em voga, mas o mundo inteiro para conhecer o Senhor Jesus. Por isso o envio de Paulo e Barnabé, para que o mundo inteiro fosse presenteado com o evangelho de Jesus Cristo. E talvez seja inclusive por causa dessa vocação dessa igreja. Você tem de fato aqui alguns judeus aqui, Barnabé, Simeão, e além de Paulo também, mas nem todos aqui eram uma igreja, vinham de um ambiente judaico, inclusive, não apenas da questão da própria passado religioso, mas a gente pode ver, inclusive, a vocação cosmopolita que essa igreja tinha, e por isso, olha, quando ela começa a ver gente de muitos lugares, e de muitos passados, o coração missionário começa a despertar. Olha, a gente não está aqui só no nosso povo judeu, mas tem gente do mundo inteiro aqui presente, e mais uma vez um lembrete de que o mundo inteiro precisava ouvir a respeito da mensagem de Jesus Cristo. Vamos lá, ele vai aqui fazer uma lista de líderes aqui, essa lista de líderes não está aqui à toa. Barnabé, né, o famoso natural de Chipre, como até diz o texto e a música, judeu. Simeão, também judeu. E quando coloca aqui o Níger aqui do lado, Simeão também chamado Níger, é uma indicação inclusive da sua própria pele. E assim, é o negro, uma pessoa preta ali presente, e essa também informação, ela não é à toa, apesar de talvez a gente ler isso com olhar talvez contra o preconceito, não era nem essa questão que estava tão em voga, mas como Deus abarcava gente de outras localizações, e a cor da pele indicava naquele momento que Deus estava alcançando pessoas de outras localizações, de outras localidades, inclusive aquele povo que tem a pele preta, está presente dentro da igreja, porque Deus tem amor a todos os povos. Lúcio, do norte da África, ali presente na igreja, e eu acho muito curioso essa quarta figura aqui. A gente vai pular Paulo, porque talvez seja a pessoa mais conhecida, mas Manaém já era uma pessoa ali ligado ao palácio, e quando a gente fala ligado ao palácio, a gente está falando de uma pessoa que tem uma proeminência social, que ela circula em alguns ambientes ali da hierarquia presente ali, judaica ou romana, e foi uma pessoa criada com Herodes Antipas, criado com ele. A gente até falou de Herodes na semana passada e retrasada, dois Herodes diferentes, a gente está falando de um terceiro aqui também, mas essa pessoa aqui, o Herodes Antipas, ele não é ninguém mais, ninguém menos do que uma pessoa que decapitou João Batista, foi criado com ele.
E a gente aqui não está fazendo apenas um contraste entre uma pessoa que de fato se rendia a Jesus e uma outra que decapitou um cristão. Não é isso, mas principalmente da sua influência, a sua origem nobre aqui presente também em Antioquia. Olha que diversidade interessante. A cor da pele, as origens das pessoas e as diferentes classes sociais. Por isso que essa lista aqui, ela não é colocada à toa, apenas como uma descrição, como muitas vezes a gente registra em nossas atas. Fulano de tal estava presente, ciclano de tal estava presente. Não, essa lista foi para justamente mostrar esse tipo de diversidade. Mas por que a diversidade era importante? Para mostrar aquelas pessoas e a gente hoje. Porque sim, a igreja continua sendo uma casa de oração para todos os povos e para todo o tipo de gente. Gente que vem de tudo quanto é lugar, gente que vem de tudo quanto é cultura, gente de diferentes classes sociais, fazendo parte da Igreja Universal de Deus. Vamos tirar do reino para ficar mais claro o que a gente está falando aqui? Da Igreja Universal de Deus. Tem uma implicação profunda. Talvez hoje, diferente daquele tempo, a nossa maior barreira não seja a geografia. Mas lembra que naquele tempo era, talvez alguns judeus, e a gente tem trabalhado isso aqui nos últimos textos, assim, caramba, será que de fato o evangelho é para os gentios? Será que os não judeus eles vão ser alcançados? E se forem alcançados, eles talvez pertençam a uma classe inferior, quando Deus chega e deixa muito claro que já não tem mais isso. E esse talvez não seja a nossa grande barreira, a nossa grande dificuldade geográfica do passado, se a pessoa do Brasil, se ela é da China, se ela vem dessa ou daquela religião, mas talvez nós, aqui mesmo presentes, principalmente talvez você aqui que ainda não conhece o Evangelho, ou em algum momento você da tua vida, talvez tenha dito, eu nunca vou fazer parte de uma igreja evangélica. E por quê? Não é porque você talvez tenha dito, não, porque a igreja evangélica é para brasileiros, porque a igreja evangélica é para japoneses, porque a igreja evangélica é para franceses ou coisa parecida. É porque talvez a gente tenha olhado e tenha dito assim, a igreja evangélica, o cristianismo, ele talvez seja para um tipo de pessoa que não tem nada a ver comigo. Quantos aqui que hoje são parte, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui que hoje são parte de uma igreja, já em algum momento não falaram, pensaram, não precisa levantar a mão, não pensaram, isso aqui é o momento, cara, eu vou morrer qualquer coisa, mas eu não vou morrer crente. E hoje você está aqui. Talvez tenha sido até batizado recentemente, mas tenha dito assim, cara, eu vou ser qualquer coisa, menos crente. Ou talvez você esteja aqui hoje, pensando nisso também, olha, rapaz, tudo bem, bacana vir aqui hoje, vim convidado ou coisa assim, mas a última coisa que vai acontecer na minha vida é eu me converter. Isso talvez seja fruto de algum estereótipo de que Deus alcança certos tipos de pessoas. Cara, para mim a pessoa ela se rende ao cristianismo, se rende à fé porque ela é fraca, porque talvez ela não estude direito e precisa acreditar num mito que é Deus, porque talvez o evangélico pertença a uma classe social que não é a minha. E eu sei que muitas vezes as pessoas pensam isso a respeito da nossa igreja, da igreja cristã, da igreja evangélica. E quando a gente começa a perceber que quando Deus olha esse nosso tipo, aí sim, de nosso preconceito, é bacana, porque Deus ri. A gente olha a ação de Deus na história e vê que Ele alcança o coração do mais pobre, mas Ele alcança também o coração do mais rico, como Manaém, um cara extremamente influente, porque ele alcança o coração de muitos anônimos, que na Bíblia, eles nem nome têm. Você reparou, você que não conhece a Bíblia, mas tem uma história de Jesus, que ficou muito famosa, uma história onde Jesus trata do coração de uma pessoa, cujo nome é mulher samaritana. Qual era o nome dela? Ninguém sabe, mas ele tratou de uma pessoa absolutamente anônima,
desconhecida e pelos ciclos, a gente não vai entrar aqui na história ali, mas pelo ciclo dela, desprezada. Ele trata dessa pessoa anônima, mas ele trata gente também que é influente. Ele trata também de gente que circula, como eu falei, nos palácios, como Manaém, José de Arimateia. Ele trata de Nicodemos, outras pessoas talvez que sejam ali já conhecidas pelo seu nome, de gente aculturada, como Paulo era. Em Filipenses, que é uma carta que ele mesmo escreveu, capítulo 3, Paulo mostra as suas credenciais, os seus estudos, com quem ele, aos pés de Gamaliel, tudo aquilo, e ele fala assim: tudo isso eu considero lixo diante da revelação de Jesus Cristo. O que ele está falando naquele momento é que todos aqueles seus diplomas, de que todo aquele seu estudo, comparado ao conhecimento de Deus, comparado ao alcance que Deus fez na vida dele, não era absolutamente nada. Mas veja, aquela descrição para a gente ela é importante, porque vai mostrar inclusive o conhecimento que Paulo tinha, e a formação cultural e espiritual que Paulo tinha, mas ao mesmo tempo é um Deus que alcança pescadores, gente absolutamente simples, como sim, talvez a grande maioria de que as pessoas que Deus vê, que Jesus ali vai alcançar, pescadores, gente sem tanta instrução, como o próprio Pedro, também alçado ao lugar de apóstolo, assim como Paulo. E aí você vai vendo que o preto, que o branco, que o rico, que o pobre, que o brasileiro, que o europeu, que tanta gente, que aquele que é aculturado, que o mais simples, Deus tem o seu jeito de fazer com que a salvação aconteça nesses contextos diferentes e nos nossos corações diferentes, para que seus filhos, também de maneira diferente, pela sua multiforme graça, percebam, vejam, creiam quem de fato Jesus Cristo é. Por isso a gente diz que ela é de fato uma igreja para todos, essa igreja que é casa de oração para todos os povos e para todo tipo de gente, como era essa igreja em missão, que ela começa a ver isso tudo acontecendo. A igreja de Jerusalém, a outra, isso não é um contraste, mas na verdade uma comparação, ela já tinha mais uma uniformidade, estava ali alcançando aqueles seus. Já essa igreja de Antioquia, ela começa a ver essa diversidade, porque ela começa a olhar para o mundo e perceber que todo mundo ali precisava ser alcançada. E lembrando que por mais que essa igreja fosse uma igreja visionária, por mais que o coração dessa igreja fosse um coração missionário, o envio não veio por iniciativa da igreja, mas ele veio pela obra completa do Espírito Santo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse-me: separai-me Paulo, Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Eu acho bonito isso. Primeiro que ele vai falar dessa maneira simples e poderosa, que não pode ser esquecida por nós, de como a igreja, o que ela fazia quando ela se reunia. Uma igreja coberta de fervor, fazendo o que a igreja continua, precisa, necessita continuar fazendo: cultuar e jejuar, orar, buscar Deus. É um símbolo disso aqui. A igreja do primeiro século, a igreja do século 21, a igreja do segundo século, a igreja do século 22, 23, por mais que modernizações que a gente pode ter, por mais contextualizações que a gente pode ter, a igreja precisa sempre ser achada cultuando, adorando, jejuando e orando e falando com esse nosso Deus maravilhoso. E nesse momento, é o momento que eu digo: o Espírito Santo decide separar Barnabé e Saulo para que o evangelho chegasse em outros cantos. É bonito isso também, porque ele vai falar da ação de Deus e da motivação de Deus, porque não era um projeto de expansão da igreja local. Não que isso seja ruim, mas não era o momento que a igreja fala assim: rapaz, nós já estamos aqui muito grandes e precisamos colocar a nossa igreja em outros bairros. Não é nenhuma crítica a esse fato, tá? Porque a gente pode fazer isso em função do nosso próprio DNA, mas a motivação principal não era essa. A motivação não era um projeto de expansão da marca da igreja. A gente hoje fala de igreja de Antioquia e fala de igreja de Jerusalém, mas isso não era um adesivo colocado atrás do carro de ninguém.
Qual igreja você pertence? Eu sou de Jerusalém. Ih, rapaz, eu sou de Antioquia, muito melhor que a sua. Não era um projeto de expansão da marca, não era um projeto de expansão da denominação, não era um projeto de expansão pessoal, porque se você olhar de fato aqui para o texto, para a realidade, lembra para o coração, a igreja naquele momento estava perdendo. Eles não podiam olhar por esse lado. Rapaz, estamos perdendo Saulo e Barnabé. Por mais que isso possa ter passado, como eu falei, a gente não sabe ali o que passa no coração da igreja naquele momento, mas a mentalidade não era da perda, a mentalidade era da fidelidade, porque eles sabiam que a partir daquele envio, o reino de Deus estava crescendo. Precisava alcançar o Chipre, precisava alcançar a Itália, precisava alcançar tantos outros lugares, e precisamos enviar gente para que o mundo inteiro conheça essa mensagem que transformou o nosso coração. E quando a gente fala da ênfase do Espírito Santo, é porque quem deseja isso não somos nós, em primeiro lugar. A gente pensa muito mais na gente, mas o próprio Espírito Santo que deseja que o seu reino avance. E ele usa gente, como eu, como você, capacitada por ele mesmo, que é a grande ênfase aqui do livro de Atos, a capacitação do Espírito, para que outras pessoas conheçam quem é Jesus Cristo. O Espírito Santo levanta, trata do coração, da vida da igreja, mas para que o Evangelho, eles lembrem da sua vocação missionária, de alcançar o mundo inteiro com a graça de Jesus. E agora eles vão. E agora a gente começa essa narrativa de uma das viagens aqui missionárias. E eles vão enviados pelo Espírito Santo, versos 4 e 5, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Esse é o primeiro relato deles nessa cidade ali, chamada Salamina. E faço questão de pregar aqui, nesses versículos 4 e 5, apesar de depois a história parecer ficar mais interessante, justamente para falar dessa normalidade. Você imagina um relato como esse? Você envia Barnabé e Saulo, a gente envia plantadores, a gente apoia plantadores de igrejas em vários lugares, e a gente recebe um relatório, e o relatório é esse: eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham João como auxiliar. O que há de especial nesse relatório, gente? Nada. Aos nossos olhos, não. Até porque, se a gente fosse ouvir e ler algum relato desse, a pessoa foi para esse lugar, a gente quer ver um relato de uma conversão, a gente quer ver um relato de alguma coisa extraordinária, de uma provisão de Deus, e é bonito de fato quando isso acontece, e já vai acontecer. Nesse momento de tensão maior no nosso texto, que é ali com Elimas o mágico. Mas é bom saber que eles passaram um tempo em um lugar onde aparentemente nada de extraordinário aconteceu, mas o extraordinário estava no fato deles anunciarem a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, não pelo fato em si. Tira inclusive as sinagogas dos judeus, que não é a grande ênfase, ele só está aqui, Lucas só está descrevendo o lugar, mas o fato deles anunciarem a palavra de Deus com fidelidade. E muitas vezes, meu querido e minha querida, o trabalho da igreja é assim, um trabalho fiel, persistente, sem muitas vezes colher pelos seus próprios olhos, pelo testemunho, pelo batismo, pelas outras coisas, nenhum fruto extraordinário. Mas o que está de extraordinário presente, que precisa estar presente na nossa vida, é o nosso insistente trabalho em fielmente anunciar o Evangelho de Jesus, mesmo que nós não tenhamos nenhuma história extraordinária, diferente, doida, para o melhor sentido da palavra, para a gente contar. Se alguém traduziu essa realidade com uma frase muito bacana, foi Eugene Peterson. Eugene Peterson foi um pastor presbiteriano, canadense, escreveu diversas obras, e ele tem uma frase que fala do discipulado, mas eu acho que ela fala sobre a vida da igreja, que é a seguinte:
é uma longa caminhada na mesma direção. Uma longa caminhada na mesma direção. O que Peterson estava querendo dizer quando ele anuncia isso? Talvez não era isso, mas talvez ecoasse aqui com o versículo 5, chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas e tinha um João como auxiliar. Era isso, fazendo aquele mesmo santo e maravilhoso trabalho com fidelidade, caminhando na mesma direção, anunciando, pregando, amando, sem que nada extraordinário aconteça aos nossos próprios olhos. E esse é o trabalho da igreja. Mesmo sabendo que por vezes o Espírito Santo que nos chama vai fazer algo extraordinário, por vezes a ordinariedade do nosso trabalho é a gente mesmo continuar perseverante, mesmo quando nenhum fruto está aparente. O extraordinário é a gente ter um coração transformado, para ser alcançado, para sair da nossa zona de conforto e colocar a gente no lugar de fidelidade, de anúncio. E aí que eu falando, você não precisa ser um missionário para isso, anunciar para as mesmas pessoas na sua casa. Quer ver um trabalho que é muito parecido com isso? É o trabalho dos pais. Hoje o Giovanni, a Lucélia, o Pedro e a Luciana prometeram algo que os pais aqui também já prometeram em algum momento da sua própria vida. Eu vou fazer um trabalho na minha casa, longo, repetitivo, mas na mesma direção, para que meus filhos, a minha casa, conheça repetitivamente, de maneira ordinária. Ordinária quer dizer comum, todos os dias, essa graça maravilhosa de Jesus Cristo. É esse o nosso trabalho. É o trabalho aqui, também na nossa própria igreja local. A gente está falando de expansão, mas o trabalho aqui. Talvez muitas vezes a gente saia daqui com aquela impressão: rapaz, como é que foi o sermão? Foi bom, alguma coisa extraordinária? Não. Eu sei, você não precisa me dizer isso, eu sei. Que nem sempre você sai daqui jubiloso, chorando, de joelhos, confessando os seus pecados após a minha pregação. Eu sei que nem sempre você sai daqui assim. Eu sei que muitas vezes a palavra anunciada aqui, ela soa até como um lugar comum. Já ouvi isso várias vezes. Eu já entendi isso, eu já passei por isso. E até isso às vezes faz com que o nosso coração, ele procure alguma coisa diferente, quando na verdade o que Deus quer é que a gente continue aprendendo a mesma verdade todos os dias, mas a gente está falando de igreja, todos os domingos, ainda que isso soe repetitivo para a gente, porque na verdade nessa repetição fiel da palavra do Senhor, Deus vai construindo algo diferente na gente, que não, às vezes não é perceptível após um sermão, após um culto. Às vezes eu sei que é também, mas às vezes depois de um tempo, onde aí sim, depois a gente olha para trás e fala assim: rapaz, depois de 5 anos eu não sou mais a mesma pessoa. Depois de algum tempo tem alguma coisa diferente dentro de mim, eu já melhorei nisso, já fui transformado nisso, já fui mais santificado nisso, porque é o mesmo trabalho regular, ordinário, extraordinário de Deus, fazendo com que o nosso coração ele seja transformado de glória em glória. Que a gente aprenda, nesse sentido, a contentar-se com essa verdade. Mas é claro, tem o extraordinário. Depois eles chegam em Pafos, já muitas milhas distantes, muitos quilômetros distantes aqui de Salamina, e aí sim alguma coisa extraordinária acontece. Barnabé e Saulo, eles vão pregar para o procônsul Sérgio Paulo, uma autoridade ali, e ele enfrenta uma resistência. Um mago que queria convencer Sérgio Paulo a não se converter. Ele não queria que Sérgio Paulo se convertesse. A palavra de Deus fala que ele queria que ele resistisse ao que Barnabé e Saulo e Paulo estavam falando aqui. O comentarista diz o seguinte: ele percebeu que se o procônsul se tornasse cristão, seu serviço não seria mais
necessário, o mago ia ser demitido se ele se convertesse. E mais uma vez a igreja com autoridade, sim, ela faz valer o seu poder, que na verdade é o poder de Deus. Agora Paulo fala com autoridade e cheio do Espírito Santo: agora a mão do Senhor está contra ti. Fala para o mago: ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Para quê? Mais uma vez, uma evidência que por vezes nós esquecemos, que mesmo nessa ordinariedade da nossa longa caminhada na mesma direção, coisas extraordinárias acontecem, até porque o Evangelho não é apenas uma filosofia. Alguns, é claro, já definiram ele como a grande filosofia, no sentido de que ele explica de fato a grande história do universo, a grande história do homem, porque nós estamos aqui. As grandes perguntas do ser humano, elas são respondidas pela palavra de Deus, e nesse sentido sim, o Evangelho é a grande filosofia, mas a gente não pode esquecer de que em um certo sentido ele não é uma mera filosofia, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em que sentido que eu estou fazendo esse contraponto com uma filosofia? Porque ele não é apenas uma explicação, que vai te dar uma resposta, que vai te convencer a respeito de um fato, onde você intelectualmente assenta aquela verdade no seu coração, no seu intelecto, na sua alma, na sua reflexão, entende: olha, isso é verdade. Não, ele não faz apenas isso, ele nos transforma. Por isso a gente vê também coisas extraordinárias acontecendo aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, como a conversão de Saulo, e como a cegueira desse mago. Eu não estou aqui apresentando para você o livro mais bacana de todos, aqui o Evangelho. Toma aqui, procônsul, que legal, que interessante, essa dentre todas as histórias foi a que eu mais gostei. Não é isso. Essa aqui é a verdade transformadora, capaz de converter o coração mais duro, capaz de converter a autoridade, e capaz de converter o servo, capaz de converter o judeu, e capaz de converter o não judeu, capaz de converter o africano, e capaz de converter o sul-americano, capaz de reconverter o rico, o pobre, o estudado, aquele que é não letrado, o analfabeto, quem for, o preto ou o branco, quem for, porque ele é o poder de Deus que faz cair as escamas dos nossos olhos, para que a gente perceba, entenda e experimente toda a verdade de Deus no nosso coração e na nossa própria existência. Esse é o Evangelho do Senhor. Para a gente concluir aqui, nós estamos aqui hoje porque o Espírito Santo é missionário. Aquela igreja, ela olha para aqueles dois homens de Deus, ela tem um chamado missionário, e ela ouve aquele chamado missionário para Barnabé e Saulo, e essa ida deles, e essa igreja em movimento, fez com que o Evangelho, lembre disso, saísse de Jerusalém, Antioquia, Oriente Médio, Europa, América do Norte, América do Sul, Brasil e Rio de Janeiro, chegasse até aqui, uma igreja em movimento, ciente da sua vocação. Todos nós missionários quer fazer com que todos os povos conheçam essa verdade de Jesus Cristo, e faz com que a gente saia também, para que outras pessoas amem esse presente. A gente fala de Barnabé, a gente fala de Saulo, a gente fala de tantas outras que foram despertadas, e quem sabe, meu querido e minha querida, esse também não seja uma manhã ordinária, comum, simples, da pregação do Evangelho, onde Deus não levante você, para que extraordinariamente hoje você perceba que a sua vocação não é apenas, e é também, de pregar aqueles que estão perto de você, mas talvez seja a sua vocação de pregar para aqueles que estão longe. Você vai precisar sair da sua profissão, talvez, sair do seu lugar, sair do seu momento de vida, abandonar essas coisas,
com responsabilidade, mas com oração diante de Deus, para que você possa ir em um outro lugar e ser um missionário, para que pessoas em tantos lugares que ainda não conhecem Jesus, possam ser alcançados através da sua vida simples, comum, ordinária, como era desses homens, mas levando uma extraordinária palavra de Deus. Quem sabe esse é o seu despertamento nessa manhã. Ou quem sabe também você esqueça, e talvez alguém não saiba também, que esse evangelho é para todos. Talvez aqui mesmo, nessa manhã, você tenha entrado com essa desconfiança, que ela é para outras pessoas, que esse evangelho é para outro tipo de pessoas, que talvez ele não caiba na sua classe social, no seu nível de educação, ele talvez não caiba na sua visão de vida, ele caiba para outras pessoas. Saiba que o evangelho é para todo mundo. Tem alcançado celebridades e anônimos, ricos e pobres, como falei, letrados e iletrados, e talvez hoje seja o dia dele alcançar a palavra transformadora de Jesus, de que ele veio para nos salvar, nos reconectar com Deus. Ela seja hoje um presente que ele preparou para você nessa manhã, para que você saiba quem de fato é Jesus Cristo. Até porque a nossa confiança nisso não é nossa. Não está na minha eloquência, não está no preparo desse culto, mas na única verdade que permite que a igreja continue avançando. O evangelho é o poder de Deus. Ele não é mais uma religião. Ele é a verdade transformadora de Deus, que faz com que a gente, nessa manhã ensolarada, que vai dar praia e vai continuar dando praia, a gente tenha feito uma opção que não foi o pastor mandou. Se eu não for à igreja hoje, eu acho que eu vou para o inferno. Se eu não for à igreja hoje, isso vai acontecer. Não foi essa. Deus impeliu o nosso coração por vontade, para que a gente esteja aqui nessa manhã se alimentando da grande e maravilhosa verdade de Deus. Quem é que faz isso, gente? Já que não é pela culpa, por falta de que fazer, é porque o poder de Deus um dia alcançou a gente, e hoje talvez seja o dia dele alcançar o seu coração, e a gente continuar crendo. Ele é o poder de Deus, capaz de transformar tanta gente. Que Deus continue te abençoando. Você que veio aqui com a gente, talvez pela primeira vez, nesse último culto do ano, quem sabe não seja o dia de você dizer: caramba, eu não sabia, o evangelho é para mim, eu creio, eu quero confessar que Jesus Cristo é meu único Senhor, é meu único Salvador, eu entendi a graça maravilhosa de Deus. E talvez você que esteja aqui, talvez seja um dia de você que já conhece esse Jesus, dizer assim: acho que é o dia de eu sair. Felipe, eu quero sair da igreja. Por quê? Porque eu quero me preparar para ser um missionário, que eu quero me preparar para ser um plantador de igreja, eu quero preparar para ser um pastor, para que outras pessoas possam vir a conhecer esse presente maravilhoso, que não está restrito a uma localidade, mas ele é para ser espalhado nos 4 cantos dessa terra, para todo tipo de gente, porque ele é o poder de Deus e é capaz de fazer isso. Que Deus desperte você para a salvação, que Deus desperte você para esse chamado missionário, e que Deus continue fazendo com que a gente persevere insistentemente nessa longa caminhada na mesma direção, na fidelidade. Deus te abençoe. Vamos orar.